Meu nome é Débora, eu trabalho no setor de medicina ocupacional da Prevent Work e eu sou a mãe do Miguel. Ser mãe eu acho que é a tarefa mais difícil hoje para mim. Eu acredito que para muitas mulheres, mas para mim hoje é a tarefa mais difícil. Dentre todas as outras, dentre você ser filho, dentre você ser profissional, dentre você ser pessoa mesmo, para mim a mais difícil hoje é essa, tá? Mesmo porque é uma questão que passa por vários estágios, né? São várias fases. E eu achava que ser filho era muito difícil, já achava que era muito difícil, né? Porque você vivencia várias questões, assim, de pessoas que viveram em outra época, você é de uma outra época, né? Uma época mais à frente, e você pensar como seus pais pensam é uma tarefa extremamente difícil. Mas depois que você tem um filho, você vê que é tão difícil quanto gratificante ser mãe. Quando eu descobri que eu ia ser mãe, foi um caos completo. Eu era muito nova. Eu tive o meu filho com 17 anos, estava terminando o ensino médio. Acredito que eu deva ser uma das mães mais novas da Prevent hoje. Estava terminando o ensino médio, então foi aquela coisa de... fiquei com um pouco de receio, né, da reação da minha família, de como que ia ser, mas eu sempre quis ter filho um pouco mais cedo mesmo, porque eu acho que quando você tá mais velho, você já tá, né, tipo, um pouco cansado da rotina de trabalho, não aproveita tanto quanto como você quando você é mais novo, né? Apesar de que também tem toda aquela questão que aí você tem que trabalhar, não passa o tempo de qualidade que você gostaria de passar. Então, foi um caos, mas logo depois, quando eu tive certeza mesmo que realmente estava positivo, que realmente eu estava grávida, as coisas vai se ajeitando, você fica com medo, mas a sensação é boa. Ó, o primeiro é a criança ser tão parecida comigo na questão de personalidade. O Miguel, ele é extremamente parecido comigo, então torna ainda mais difícil de lidar, né? As coisas, porque às vezes eles esboçam uma reação que você não espera e se inflama, mas quando você para pra pensar, é exatamente a mesma reação que você teria. Como eu falei, é muito complicado esses estágios que a gente tem, né, da maternidade. Quando o neném é cansativo demais pela rotina, né, de acordar de madrugada, você tem que fazer tudo no horário certinho, tem que manter tudo, mas é você que domina, é você que decide, né? Você se adapta, mas é você que decide. Quando vai chegando o estágio ali, né, da infância para pré-adolescência, igual o meu filho vai fazer 10 anos esse ano, é muito complicado você passar por todos esses estágios. Você não quer que cresça, ao mesmo tempo você quer que cresça, começa a falar, a andar, te dar outros tipos de trabalho. Eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar, né? É um trabalho, assim, que nunca acaba. A gente inicia o dia na empresa e finda o dia na empresa no seu horário comercial de trabalho. O ser mãe é tempo integral. Mesmo que você não esteja em casa, mesmo que você não esteja perto da criança, você continua exercendo esse trabalho. Se a escola precisar falar, vai falar com você. Se o pai precisar falar, ele vai falar com você. Se a avó, a família precisar falar, vai procurar você. Então, eu acho que o mais difícil, né, os desafios mais difíceis hoje que eu encontro, assim, com a maternidade é você ter que estar disponível o tempo todo para uma coisa que é pro resto da sua vida. É o seu vínculo vitalício, não tem para onde você correr. Então, acho que não ter para onde correr é a parte mais difícil. Quando a gente tá com uma criancinha de alguém e ela chora, o que você faz? Entrega pra mãe, né? E quando você é a mãe, você não tem pra onde correr. Então, acho que quando você não tem uma rede de apoios, né? Isso conta muito, mas quando você não tem uma rede de apoio boa, o mais difícil hoje é você não ter pra onde correr porque você é a mãe. Ah, não dá para descrever, sabe? Não dá assim para você
você mensurar, tipo, você tá passando por toda aquela pressão ali, eu, por exemplo, que fui uma mais nova, você tá passando por toda aquela pressão ali, já entra a questão do parto, que já é uma coisa muito difícil pra mãe, né? Você começa a ter inúmeras dores, contrações e aquela coisa toda. Então você já tá preocupada, às vezes você se planeja para ter um parto normal, não dá certo, você tem que ir pra uma cirurgia, né? E então você já tá com toda aquela pressão ali, mas você pegar a criança pela primeira vez no colo é sensacional. Tipo, não dá para descrever nenhuma sensação tão boa quanto. Eu já fiz vários tipos de atividades radicais, várias coisas que eu julgava que tipo, ia ser a melhor sensação da minha vida, mas não tem nada comparado com a primeira vez que você pega ali. Entende que tipo, é meu, é meu. Essa parte eu acho muito importante porque é uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas, né, para as meninas que trabalham comigo, porque a gente acaba adquirindo pessoas que a gente considera filhas, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as meninas é: tenta não ser uma surpresa, tipo, tenta se programar para isso. Por quê? Eu acho que acontece muito das pessoas romantizarem a maternidade, né? É maravilhoso, é sensacional, você vai ter ali uma pessoa junto com você pro resto da sua vida, que você vai buscar educar da forma que você foi educada ou da forma que você gostaria de ter sido, né? Tentar consertar a maior parte dos erros ali que você cometeu, tanto como filha, quanto que você achou que seus pais cometeram com você. Então você tem uma chance de se reconectar com a sua criança interior, você tem uma chance ali de fazer diferente do que foi com você, se tem algo que te incomoda, se tem algo que machuca. Só que quando é na surpresa, você tem que ir aprendendo isso na marra, né? Como foi comigo. Quando você se programa para isso, você não consegue cumprir 100% daquilo que você planeja na sua cabeça, porque a teoria é linda, a prática é muito diferente. Só que as pessoas tendem a ter uma visão de que a maternidade é mil maravilhas, é sensacional, e não é. Não é, tá? É um 50-50. É muito bom, é a melhor coisa que você vai ter na sua vida, você vai carregar para sempre com você, mas você tem que estar pronto para abrir mão de sonhos, de alguns certos tipos de sonhos. Você tem que estar pronto para abrir mão de certas coisas que hoje você encara como muito importante para você. Na verdade, você vai ter que deixar de se priorizar para priorizar alguém nesse momento. Então, isso é muito importante que esteja na cabeça das pessoas hoje, principalmente das mulheres, né? Principalmente das mães, porque não vai acabar, né? Os estágios, eles não acabam. Quando o seu filho se tornar adulto, ele vai continuar te dando dores de cabeça, trabalho e tudo, só que de uma forma diferente. É a preocupação que tá em uma festa, é a preocupação que tá na rua, é a preocupação porque perdeu o emprego, porque terminou um namoro, um casamento, enfim. Você nunca vai deixar de ter preocupação, você nunca vai deixar de estar ligado àquilo e 100% em prol daquilo. Diminui com o tempo, mas o vínculo não vai mudar nunca. Então, a parte mais importante, assim, que eu acho que eu gostaria que as mulheres entendessem hoje é que o seu filho vai crescer em algum momento, você vai ter passado por tudo aquilo com ele, em algum momento ele vai crescer, talvez ele não vai estar mais com você, né? Talvez, com certeza, vai ter a própria casa, vai ter a própria família, os próprios filhos, né? Nessa caminhada, mas você precisa entender que o seu filho é o barco, mas você é o cais, tipo. É fato, se ele precisar voltar, é para você que ele vai voltar. Se ele precisar de um suporte, é para você que ele vai recorrer, não importa a idade que ele esteja, entendeu? Não importa o nível que ele tem ali de maturidade, de não querer depender mais da mãe, mas você é o cais. Se ele precisar em algum momento, é para você que ele vai recorrer. Então, é isso que eu gostaria que as mulheres entendessem. O nível de dificuldade, de gratificação ao mesmo tempo, né? É muito gratificante ser mãe, mas que elas entendessem isso para que a gente, né, não tenha tantas recorrências hoje, igual a gente tem, de complicações depois futuras que a gente poderia ter pensado antes, poderia ter se programado antes. Então, acho que essa é a parte mais importante, assim, é o que eu gostaria de ter pensado lá atrás antes, que eu não pensei.
eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre entendi que eu não tinha medo de nada. Tipo, sempre fui muito corajosa, sempre fui muito pra frente, sempre fui, tipo, eu entendo perfeitamente a questão do viver e morrer, eu entendo que eu sempre fui muito além da minha idade, né? Eu amadureci muito rápido, então eu entendi o que, ó, eu tenho os meus pais sim, eles são minha referência sim, mas um dia eles vão morrer, eu tenho que estar preparada para isso. Eu tenho que estar preparada para amanhã eu sair de casa, acontecer alguma coisa ruim comigo e eu não voltar, ou ter que viver com alguma coisa. Eu sempre me programei muito para essas coisas. Mas depois que eu fui mãe, eu comecei a ter medo de algumas coisas no que diz respeito ao meu filho. Medo de ficar sem ele, medo de acontecer alguma coisa com ele. As coisas que eu projetava em mim, e que acredito que a minha mãe tenha projetado em mim, e eu achava besteira, do tipo, não vou me preocupar com isso, não vou ser esse tipo de mãe e tal. Eu sou uma mãe bem descolada, eu sou bem... não tenho aquela questão ali daquele laço que amarra a criança de um jeito que não pode fazer nada se eu não tiver. Eu sou bem tranquila nessa parte, mas eu adquiri certos tipos de medo e acho que é muito verídico aquela frase que diz que a gente nem sempre tem filhos quando quer, a gente tem filhos quando a gente precisa, e o seu filho ele veio para te parar, para te salvar de alguma coisa em algum momento. Isso é muito real, porque às vezes você tá passando por alguma situação em que você já não tem, tipo, alguma esperança, algum receio de nada, não tem medo de nada, não tem medo de viver ali de forma intensa, e às vezes isso é perigoso, mas o seu filho, ele te trava, ou ele destrava ou ele te trava de alguma coisa que precisa naquele momento para você se tornar uma pessoa melhor. Então, eu descobri que eu era, assim, uma pessoa que tinha medo de certas coisas e, ao mesmo tempo, um lado que eu não conhecia tanto, que eu não desprendia tanto, por mais que você saiba que minha mãe vai cuidar do meu filho muito bem, ele tem um pai que vai cuidar dele, uma família. Não é você. Não é você. Você é a casa, você foi a primeira morada, você foi o primeiro sentimento, o primeiro contato, o primeiro amor ali. Então não é você. E é justamente isso. Se acontecer alguma coisa comigo e o meu filho, essa é a definição perfeita. Então, assim, a maternidade, ela te toca nesse sentido. Se você antes não tinha medo de sofrer um acidente, hoje você vai ter. Se você andava de moto a 100 por hora, 120, hoje você vai andar a 60, hoje você vai andar a 80. Se você dirigia a 200 por hora, você não vai. Se você dirigia à noite, talvez você não vai. Se você saía para uma festa que você considera perigosa, alguma coisa, você vai se privar um pouco disso, porque sim, destrava e você adquire essas amarras, não são ruins, tá? Muitas vezes nos poupam de certas situações, então por isso que eu acho que os filhos, eles vêm no momento certo, que você precisa sim, talvez eles sejam mais seu ponto de apoio do que a gente deles. Essa é difícil mesmo. Numa palavra é tanta sensação, mas eu acho que seria essa palavra, sensações. Acho que essa seria a palavra que eu usaria para definir o que é ser mãe, porque é uma multipolaridade de coisas que você não... Eu acho que você não conseguiria chegar a um consenso, né? Talvez a gente poderia usar Deus, talvez a gente poderia usar o caos, existem várias palavras, mas eu usaria essas sensações, eu acho que define bem o que é ser mãe. É um misto de coisas.